Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, na gravação 7/8/2026, vamos falar de bastante coisa, tá bom, pessoal? Vamos falar da gasolina batizada. Vamos falar da nova taxa Selic, vamos falar dos cartórios, vamos falar do Bitcoin, então bastante assunto. Vocês até me desculpem, eu vou tentar falar um pouco mais rápido para dar conta de tantas pautas que estão surgindo por aí. Bom, vamos começar falando da taxa da gasolina batizada. Eu acho tão gozado esse termo, né. Veja, eu estou brincando, mas é brincando sério, toda brincadeira tem um fundo de verdade, porque algo errado não está certo, né. Porque veja, por um lado, está todo mundo comentando, falando sobre o novo aumento percentual do etanol na gasolina. Bom, você sabe disso muito bem. Dizem até que os mecânicos estão aí felizes da vida, né, porque agora vai aumentar o número de clientes com problema no motor do carro, tal, etcétera. Só que, por outro lado, a Petrobras teve o terceiro maior lucro da história. Um lucro líquido, tem até anotado aqui, olha, 52,44 bilhões, com B de baleia, 52 bilhões de reais. Então foi uma alta de 96,8% na comparação trimestral. Eu estou trazendo esses dados porque é o seguinte, dizem que o brasileiro não tem memória, né, mas eu tenho. O brasileiro pode não ter, mas eu tenho. E no governo passado, eu me lembro muito bem, a Petrobras também teve um lucro. Não foi tão exorbitante como esse, mas teve lucro. E naquela ocasião, o atual presidente Lula, ele criticou a então Petrobras daquela época, e palavras dele, que a Petrobras não podia ter lucro. Como, de onde já se viu? Porque se é uma estatal e se a Petrobras é do povo, então se tem algum lucro, esse lucro, por assim dizer, tem que ser diluído, tem que ser repassado no preço para beneficiar todos os brasileiros. Muito bem. Então, se assim o é, o que ninguém entende é o seguinte, ou eu não estou entendendo. Se a Petrobras teve o terceiro maior lucro da história, qual seria a necessidade, então, de aumentar o percentual do etanol, do álcool na gasolina, para reduzir o preço da gasolina? É uma pergunta que eu estou fazendo, porque veja, às vezes eu posso ser muito burro e eu não estou entendendo mais nada, não é? Eu vou deixar essa reflexão aí para os senhores, esse questionamento. Com um lucro tão expressivo, qual seria a necessidade de utilizar um artifício? Isso é uma opinião pessoal, tá tão nojento assim, vamos rasgar o verbo, é uma legalização da gasolina adulterada. Então, para que vender gasolina com esse teor tão alto de álcool dentro da gasolina, se já está lucrando tanto? Para lucrar ainda mais? Aliás, é um meme muito comum na internet, essas questões. Possivelmente você já viu aí em alguma rede social que fala assim: jogos de azar é crime, mas se é feito pelo governo, como no caso da loteria, aí é ok, tudo bem. Pirâmide financeira é crime, mas se é feito pelo governo, no caso da previdência, a gente sabe que a previdência social é uma pirâmide, aí tudo bem, aí pode fazer. Tomar as terras de alguém à força, isso é crime, mas se é uma desapropriação do governo, aí tudo bem. Eu estou entendendo? Então gasolina batizada é crime. Mas se é a gasolina fornecida pelo governo, pela Petrobras, aí tudo bem. Então veja, pessoal, esses dias eu falei para vocês e reforcei, eu falava assim: "O banco não é seu amigo". Vocês lembram? Tá nas semanas passadas eu falei isso. A gente aumenta essa lista, o governo também não é seu amigo. Ou você acha que o governo é seu amigo? Aliás, falando disso, né, dos bancos, vale ressaltar que os bancos nunca lucraram
tanto dinheiro como estão lucrando nesse governo atual. E eu falo isso, vocês sabem, eu trabalho num banco. Não estou aqui passando pano para ninguém. Ok, no caso da XP, a XP é mais um banco americano do que qualquer outra coisa, né? Ela tem a sede da XP está nos Estados Unidos, mas atua aqui no Brasil. Eu poderia até falar que é outra história, mas banco é banco, tá? Então preste atenção nisso tudo, ó, pum, abra sua mente, porque esses questionamentos moldam a nossa sociedade. Você sabe muito bem, estamos em período eleitoral e tudo mais. Como vai ser depois disso, quem vai ao poder, quem vai continuar no poder, tudo isso afeta em muito as suas economias, as suas finanças, o seu dinheiro, tá? Então vamos pôr a nossa mente para pensar e questionar sempre, tá bom? Mas muito bem, vamos virar a página. Eu quero falar um assunto que está aparecendo inclusive nos noticiários, nos telejornais, a corrida aos cartórios. Veja, pessoal, o que está acontecendo? É o seguinte, eh, mudou de assunto, mas continua, né? De novo o governo, de novo o governo. O que acontece? Quando a pessoa vai a óbito, os bens dessa pessoa, no caso aí uma propriedade, uma casa, um terreno, não passa diretamente para o herdeiro de forma assim limpa, não. É muito cruel até, né, porque é uma situação de dor, muitas vezes, uma situação de fragilidade da família, mas ali está o seu amigo, o governo, que vai querer abocanhar parte dele. Então nós temos no Brasil o tal do ITCMD, que significa Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação de quaisquer bens e direitos. Bom, isso é uma longa história, tá? E aqui a gente está no resumão, então vou resumir da forma mais resumível possível. Esse ITCMD, o imposto, no caso de óbito, para transmissão de bens, ele vai aumentar. Já está aumentando e vai aumentar mais. Então, o que que muita gente está fazendo? Aí é a chamada corrida para os cartórios, que está batendo recorde. Nunca teve tanta gente atualmente querendo passar a casa para o nome dos filhos, mantendo o usufruto do bem, para evitar que no caso de uma morte o ITCMD seja muito alto. Gente, preste atenção, olha aqui para mim, olha, não faça isso. Desculpa falar assim, né, não é uma estratégia inteligente, é burrice, tá, fazer uma coisa dessa. Veja, ó, entenda o seguinte, imposto. A gente já paga imposto a vida inteira. Você acordou de manhã até o final você nasceu até o final da vida, o tempo todo pagando imposto. Então que história, que conversa é essa? Eu vou correr para os cartórios para recolher logo, para pagar imposto logo para o governo para ficar livre. Gente, você está desesperado para antecipar imposto? Não faz sentido. Ai, Cris Armida, mas a gente tem que se prevenir, porque depois, veja pessoal, existem formas corretas e legais de você se prevenir, entendeu? Quantas e quantas vezes eu já repeti aqui nos vídeos, aqui no resumão, em outros vídeos, eu falo a seguinte frase: fale comigo, vamos conversar, eu vou atuar como seu assessor patrimonial, nós vamos juntos encontrar uma solução mais inteligente para essa situação. Ó, uma solução possível, exemplo, tá? Vamos imaginar que você tem um determinado patrimônio, uma casa, um imóvel, tal, e você não queira que os seus filhos sofram na hora do inventário. Porque tem um detalhe também, caso você não saiba, se não for pago essas taxas, esses impostos de inventário, se não for pago dentro do prazo, o governo coloca aquele bem em leilão para tirar a parte dele, e leilão você sabe, leilão não é nunca o valor do imóvel que você queria, o leilão é o que pagam, entendeu? Então o que que a gente faz? A gente pega o valor total do seu patrimônio, daquele imóvel, daqueles imóveis no plural, pega o valor total, calcula o quanto que seria esse imposto no caso do seu óbito. Vamos imaginar aqui, ó, o total de imposto que eu vou pagar em caso de óbito por causa do meu bem aqui,
que eu vou pagar, não, que meus filhos pagariam seria, qual que é o número? 50 mil? Seria 100 mil? Seria o valor pago no inventário no caso da sua morte, tá. Daí o que que a gente faz? A gente contrata um seguro vitalício. O que que é um seguro vitalício? Você paga durante um certo período, normalmente 10 anos, e ele é válido para o resto da sua vida, e aí você vai parcelar esse seguro, por exemplo, em 10 anos, em parcelas suaves. Então, um seguro de 50 mil, um seguro de 100 mil, um seguro de 1 milhão, cada um tem o seu número aí. Então, se você vier a óbito, vamos imaginar uma tragédia, você fez o seguro hoje, amanhã você foi a óbito. Os seus filhos já vão receber de imediato o valor integral daquele seguro contratado, que foi calculado para custear todas as despesas dos impostos do inventário. E eles não vão sofrer por isso. Ou seja, numa única ação, problema resolvido. Não tem que ficar correndo atrás de cartório, passar o imóvel. É simples, é problema resolvido, é prático e sai muito mais em conta. Porque vamos imaginar uma tragédia, os filhos vão pagar o inventário, vai ter que pagar aquele valor à vista. E fazendo um seguro, uma contratação, em suaves parcelas ao longo de 10 anos, tem seguro que é até 20 anos, você vai pagando ali, pouquinho por mês, e problema resolvido. Aí você já sabe que aquele valor é exatamente para custeio do inventário de impostos. Sem contar outras possíveis eventualidades da vida. Vou te contar uma história que é triste, tá? Aliás, é uma história de uma pessoa muito próxima da minha família, então não é uma história de que eu ouvi dizer, ouvir alguém falar, não, não, está dentro do meu circuito familiar, só não vou falar nomes, tá? Mas aconteceu o seguinte, uma mulher solteira, da minha família, tá? Solteira, e tinha um filho único. Aí ela tinha um imóvel, uma casa, passou o imóvel para o nome do filho. Que seria a solução para evitar depois, se eu morrer, ter imposto, ITCMD, passou o imóvel para o filho. Tá, tudo bem. Aí o que aconteceu? Qual foi a tragédia? Veio a Covid, que vocês sabem muito bem, e ocorreu uma fatalidade. O filho dela morreu por causa de complicações da Covid. Então, o imóvel tinha sido passado para o nome do filho, para evitar impostos e gastos com inventários, essas taxas, impostos todos do governo. Daí o filho tragicamente vai a óbito e adivinha? Aí ela teve que pagar todas essas custas para o governo de um bem que já era dela. Por isso que eu estou falando, essa corrida ao cartório, desculpe, não é nada inteligente, pessoal. Se você tem um patrimônio e está preocupado com essa questão, que vai ter o aumento do TCMD, então deixa eu correr para o cartório pagar logo o imposto de transferência. Pessoal, fala comigo, nós vamos achar uma solução melhor para você ficar em paz com isso, tá bom? Mas muito bem, vamos virar a página. Saiu então agora nessa semana a nova taxa Selic. Para surpresa de 0 pessoas, caiu mais 0,25%, então a Selic atualmente está 14%. E eu já expliquei em outros vídeos a dinâmica da gangorra dólar e bolsa, dólar e bolsa. Eu sempre falo assim, dólar sobe, bolsa sobe, dólar cai. Você já me ouviu falando isso. E agora a Selic foi para 14%, baixou para 14%, baixou pouquinho, né, mas baixou. Então é uma oportunidade a mais que eu tenho da nossa didática aqui, de você entender essa dinâmica da gangorra. Entenda o seguinte, bom, primeiro vamos nos contextualizar. Todo mundo quer uma Selic baixa. Eu não quero que a Selic fique alta, mas eu quero que a Selic baixe pelos motivos certos. E é aqui que está o probleminha está exatamente nisso, porque, veja, a Selic serve para segurar a inflação. É como se fosse assim, a Selic, né? Um remédio para febre, aí está dando remédio para baixar a febre, só que a febre não está baixando mais. A febre continua subindo.
Isso eu já expliquei em vídeos anteriores, tá bom? E de fato, até aconteceu. O mercado como um todo até já precificou antes de sair o resultado do Copom, o mercado já tinha entendido que ia baixar um pouquinho. Um dia antes, um cliente que eu tenho, ele ia fazer o câmbio e ele até estava se lamentando, assim, que o dólar tinha subido. "Olha, Cris, eu queria fazer o câmbio para dólar, para fazer a aplicação internacional, mas o dólar subiu". Isso um dia antes do resultado da Selic. Eu falei para ele: "Olha, o mercado já está precificando isso. A queda da Selic vai acontecer, né. O mercado já está se antecipando". Aliás, o mercado, quando eu falo mercado, assim, né, as forças que movem o mercado financeiro, ele é composto de muitas mãos, tá, mas sempre tem um ou outro ali que tem alguma informação privilegiada. Fala que não pode, né, que ninguém sabe, não, mas pessoal, nos bastidores a gente sabe que sempre vai ter alguém ali que já tá cantando a bola, entendeu? Então veja, por que é que o dólar sobe quando a Selic cai? Que aconteceu exatamente isso, a Selic caiu e o dólar subiu, e até subiu um pouquinho antes, porque já sabia que a Selic ia cair. Porque Selic alta é uma oportunidade de ganhar com os juros. Então vou fazer uma aplicação Tesouro Selic, por exemplo. Pô, se a Selic sobe, eu vou ganhar mais. Um CDB atrelado então a um pós-fixado. Aí o sujeito faz uma aplicação ali no CDB, a Selic está alta, ele esquece, ele está feliz da vida. Para que eu vou empreender? Para que eu vou usar o meu dinheiro, arriscar, vou abrir aqui uma padaria, uma loja, uma indústria, se de braços cruzados eu aplico ali no CDB, eu ganho 15% ao ano e está tudo certo. Então o gringo lá fora, ele olha aqui para o Brasil e ele vê uma oportunidade. Opa, lá a taxa está boa, vamos aplicar lá no Brasil. Então é dólar entrando, dólar entrando. Mas aí a Selic cai e as aplicações, as antigas aplicações com os juros atrativos aqui no Brasil, começa a já não ficar mais tão interessante assim, e aí o gringo vai tirando e já não vale mais a pena aplicar no Brasil porque o Selic está baixando. Aí é dólar que está saindo. Se o dólar sai, é menos dólar no mercado brasileiro. Se tem menos dólar no mercado, o preço do dólar sobe, porque é oferta e demanda. Então, menos dólares aportados no Brasil, então o preço fica mais alto. E, consequentemente, o gringo apostando menos no Brasil, o preço da bolsa vai cair. Por isso que quando o dólar sobe, a bolsa cai, porque é menos investimento estrangeiro no Brasil, tá bom? Você tem que ficar atento a isso. "Ah, mas o que eu tenho que fazer agora? Vamos então, Cris, eu tinha aplicação em CDB, em pós-fixado, vamos tirar tudo?". Não, pessoal, não tem que fazer nada por hora. Se você acompanha aqui o nosso trabalho, se eu faço assessoria para você, quantas e quantas vezes eu já não mostrei aquele gráfico da sua carteira estruturada, do asset allocation, então um percentual vamos aplicar em pós-fixado, outro percentual em pré-fixado, outro percentual em inflação, outro percentual em multimercado. A gente vai dividindo, não tem desespero, a estrutura está bem montada. Vira o mês, na próxima carteira recomendada, então vamos reduzir 2% de pós-fixado, vamos aumentar 3% de inflação, tá tudo certo, tá? Não vai na onda desses gurus que falam: agora é o fim disso, é o começo daquilo, tal. Igual a história do Bitcoin, que já estou virando a página, já é o próximo tema. Você veja, youtubers, esses mestres, esses gurus, eles funcionam com esse sensacionalismo. Qual que é a bola da vez? O Bitcoin foi hackeado, né, e é o assunto do momento. Então, de novo, aí as notícia. Aí você acessa ali o YouTube, aí começa, né, as thumbnails, as miniaturas do vídeo. "Bitcoin hackeado, é o fim do Bitcoin, agora acabou, e os gurus, agora chegou a hora de vender, se você tem". Pessoal, menos, nossa. Primeiro, o Bitcoin não foi hackeado, tá? Como tanta gente está falando aí, informação, fake news, informação equivocada.
Também não estou defendendo Bitcoin, eu acho que você deve ter aportes em criptomoedas, um percentual mínimo, 2% do seu patrimônio só. O grande problema dos gurus é esse, que você vai na onda de um guru de internet, aí você pega todo o seu patrimônio e coloca tudo ali. Mas primeiro, vamos falar desse assunto. Bitcoin não foi hackeado. Uma cold wallet de uma determinada marca, no caso a Cold Card, é que foi hackeada. Cold wallet, o que é uma cold wallet? É como se fosse um celular, é um dispositivo, e nesse dispositivo altamente seguro, aí coloca abre aspas nesse altamente seguro, eu coloco aqui os meus bitcoins e tiro ele da rede. Então não está numa corretora de criptomoedas, o Bitcoin está comigo, está aqui ó, na minha Cold Wallet. Então o software desse equipamento da marca Cold Card foi hackeado. Não foi o Bitcoin que foi hackeado, foi o software de uma carteira física, algo em torno aí de $100 milhões que foi hackeado, tá? O que aconteceu é que essa marca de Cold Wallet tinha uma brecha na geração de senha. É um detalhe técnico que aqui no resumão não vale a pena a gente se demorar nisso, tá? Mas é como se fosse assim, o software falava, a primeira letra tem que ser uma vogal maiúscula, a segunda senha tem que ser um número de 1 a 10. Eu estou simplificando por demais. Mas assim, nesse software, o hacker já tinha uma ideia mais ou menos de como era gerada a senha. E aí ele conseguiu fazer esse hackeamento, tá? Claro, isso é péssimo para essa marca, Cold Card, para essa marca que vende Cold Wallets resgatar a confiança do público, não sei, hein? Corre o risco até dessa empresa fechar, não sei, tá? Mas a recomendação, vamos voltar às origens, coisas que sempre falamos, é o seguinte: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ó, esses dias atrás, sobre Bitcoin também, eu vi um rapaz, estava desesperado, ele fez uma live, e nessa live ele estava compartilhando as telas, os ganhos que ele estava tendo com criptomoedas, isso e aquilo, e nesse mostrar a tela, ele compartilhou ali a senha, o código dele de acesso à carteira dele. E o que aconteceu? Adivinha? Bom, perdeu tudo, né? Eu não lembro agora o valor, é uns $100 mil, alguma coisa assim do tipo. E aí na live, ele chorando, estava implorando, pelo amor de Deus, devolva o meu dinheiro. Quem aí aí estão todas as minhas economias. Bom, o erro começa aí, né? O erro de compartilhar a tela com a senha já foi um grande erro. Mas o erro maior é deixar todas as minhas economias numa única carteira. Meu Deus do céu! Eu penso, como é que alguém em pleno século XXI faz isso? Deixar todas as suas economias numa única carteira de aplicação? E é interessante, né, que tem gente que é contra a diversificação. O argumento é o seguinte: quem diversifica é porque não sabe o que está fazendo, porque se você soubesse o que você está fazendo, você não precisaria diversificar tanto. Não, bem, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, e diversificação é proteção. No caso dos investimentos como um todo, se você tem a minha assessoria, você faz isso. Vamos aplicar no fundo A, no fundo B, no fundo C, CDB1, CDB2, CDB3, no tesouro assim, no tesouro assado. Vamos fazer esse LCI, esse LCA, vamos fazer um pouco em aportes estrangeiros, vamos dolarizar. Eu vou dividindo. Porque se der zebra num pedacinho, todos os outros estão protegidos. No caso da criptomoeda, a mesma coisa. Você quer ter uma cold wallet? Não, eu quero ter aqui na minha mão, eu não vou deixar na corretora da criptomoeda, eu vou deixar o Bitcoin aqui. Tá bom, deixa um pouco. Aí tenha uma cold wallet, ok? Aí tem uma outra também, se você tem muito aplicado. Faz uma carteira, sei lá, no papel, deixa mais um pouco. Aí deixa um pouco numa corretora. A gente tem convênio com a Mercado Bitcoin, contrato com a Mercado Bitcoin, deixa um pouco na Mercado Bitcoin, aí deixa um pouco na Coinbase, deixa um pouco ali sei lá, tem várias corretoras, vai salpicando.
essas aplicações? Aí o sujeito fala que todas as economias dele estão ali. Pô, pessoal, aí realmente é complicado, tá? Se você tem interesse nesse assunto de cripto, também fala comigo. Aliás, fala comigo sobre qualquer um desses assuntos, tá bom, pessoal? Eu sempre deixo aqui o meu telefone, 14 991 256 123, 14 991 256 123, e sempre falo do nosso novo site inaugurado nesse ano de 2026, capitalerenda.com, onde você encontrará informações relevantes sobre como gerenciar melhor o seu patrimônio, mas não tenha dúvida. A questão é, Cris, estou precisando de uma informação assim, estou em dúvida de fazer aquilo, eu não sei exatamente como aplicar aquilo. Fale comigo, estou aqui à sua disposição para te orientar, para te assessorar de uma maneira sólida, de uma maneira estruturada, de uma maneira didática, para que você tire o melhor proveito das suas aplicações e investimentos. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você. Meu sonho de viver de renda, tem um plano ou é só um sonho? Quem cuida do meu dinheiro sabe o que eu quero fazer com ele? Investir bem começa com uma pergunta: onde você quer chegar? Na XP, você cria um planejamento financeiro ao lado do seu assessor. Uma estratégia que segue seus objetivos e transforma as decisões de hoje na vida que você quer viver amanhã.